Livro O Combate Espiritual, do Padre Lorenzo Scupoli. Capítulo 33. Alguns conselhos para vencer as paixões e vícios e adquirir novas virtudes. O primeiro conselho: se quiseres adquirir alguma virtude, não te sirvas de certas práticas espirituais que se baseiam nos dias da semana, um dia para uma virtude, outro dia para outra. A ordem que deves seguir no combate é enfrentar as paixões que mais te atormentam, esforçando-te para adquirir em alto grau as virtudes contrárias. Alcançando essas virtudes, poderás facilmente obter todas as demais, logo que se apresente a ocasião, pois as virtudes sempre estão unidas e relacionadas entre si, de modo que quem possui uma perfeitamente tem todas as demais de prontidão à porta do coração. O segundo conselho: nunca proponhas a ti mesma um prazo nem de dias, nem de semanas, nem de anos para adquirir uma virtude, mas, como se tivesses acabado de nascer, procura constantemente alcançar o mais alto grau de perfeição. Não te detenhas por nenhum momento, pois parar no caminho da virtude e da perfeição não significa tomar fôlego e recuperar as energias, mas regredir e cair mais baixo do que antes. Por parar, entendo eu a falsa crença de haver chegado ao cume da virtude, tendo em pouco conta as ocasiões que nos chamam a novos atos de virtude e não levando em conta as pequenas faltas. Por isso, sê solícita, fervorosa e atenta, para não perderes a mínima oportunidade de exercitar a virtude. Ama, pois, todas as ocasiões que induzem a ela, sobretudo as que nos trazem dificuldades, porque os esforços realizados para vencê-las estabelecem os hábitos com maior rapidez e profundidade. O terceiro conselho: sê prudente e discreta nas virtudes que podem causar danos ao teu corpo, como são as disciplinas, os cilícios, as vigílias, as meditações e outras semelhantes, porque estas se adquirem aos poucos e de forma gradual, como logo mostrarei. Quanto às demais virtudes puramente interiores, como o amor a Deus, o desprezo do mundo, a humilhação aos próprios olhos, o ódio das paixões e do pecado, a paciência, a mansidão, o amor por todos, inclusive pelos que nos ofendem, não é necessário que sejam adquiridas aos poucos, mas também nessas virtudes deves esforçar-te por realizar cada ato com a máxima perfeição possível. O quarto conselho: dirige todos os teus pensamentos, teus desejos e o teu coração para vencer a paixão contra a qual combates e conquistar a virtude que buscas. Que isso seja para ti o mundo inteiro, o céu e a terra, que seja todo o teu tesouro, com o único fim de agradar a Deus. Se estiveres comendo ou andando, se estiveres cansada ou descansando, se estiveres acordado ou dormindo, se estiveres em casa ou fora dela, se estiveres rezando ou ocupada em trabalhos manuais, deves sempre orientar tudo para a superação da paixão que combates e a aquisição da sua virtude contrária. O quinto conselho: rejeita sem exceção os prazeres terrenos e as comodidades, para que, ao te encontrares com poucas forças, não sejas assaltada pelos vícios que têm todos a sua raiz no prazer. Corta, pois, essa raiz com o desprezo de ti mesma, e os vícios perderão as suas forças. Pois, se por um lado buscas fazer guerra aos vícios, e por outro busca os prazeres terrenos, mesmo que não sejam pecados mortais, dura e áspera será a guerra e incerta a tua vitória. Deves, pois, recordar aquelas máximas divinas: aquele que ama a sua vida, perder-la-á. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. João 12, 25. Assim, pois, irmãos, não somos devedores dos baixos instintos para termos de viver de acordo com eles. Pois se viveis segundo os baixos instintos, morrereis. Mas se, conforme o Espírito,
dais morte às ações carnais, vivereis. O sexto conselho. Por último, seria bom e talvez necessário que fizesses antes uma confissão geral com as devidas disposições, para teres maior garantia de estar em graças com o teu Senhor, de quem se há de esperar todas as graças e vitórias. Capítulo 34. Deve-se adquirir as virtudes aos poucos e gradativamente, uma de cada vez. Ainda que o verdadeiro soldado de Cristo, que aspira aos cumes da perfeição, não deva nunca impor limites ao próprio progresso, alguns fervores espirituais devem ser moderados pela discrição. Pois, sendo comuns no começo da caminhada, tais fervores logo esfriam e desaparecem, deixando-nos no meio do caminho. Por isso, além do que foi dito sobre a moderação com relação aos exercícios exteriores, convém que saibas que também as virtudes interiores devem ser adquiridas com moderação, pois assim o pouco se converte em muito, em algo duradouro. Por exemplo, não devemos ordinariamente exercitar-nos em amar ou desejar as contrariedades se antes não tivermos passado pelos graus mais elementares da virtude da paciência. Tampouco recomendo que te dediques a todas as virtudes, ou a muitas de uma só vez, mas primeiro a uma e depois a outra, pois assim o hábito virtuoso fixa raízes mais profundas na alma. Porque com o exercício contínuo de uma só virtude, a memória volta a ela em todas as ocasiões, e com maior prontidão. O entendimento vai se fazendo mais agudo na busca de novos modos e razões para consegui-la. E a vontade se inclina para ela com mais facilidade e afeto. Todas essas coisas não sucederiam se exercitássemos todas as virtudes de uma só vez. Além disso, pela conformidade que existe entre elas, os atos relacionados a uma virtude resultam, com o exercício constante, em menor fadiga para conquistar as demais, já que uma virtude atrai outra semelhante. Por essa semelhança, encontramos nosso coração mais preparado e disposto a receber o que se refere às novas virtudes. Estas razões têm maior força por sabermos que quem se exercita bem em uma virtude aprende também a exercitar-se nas outras, de modo que, com o crescimento de uma, todas crescem juntas, graças ao vínculo inseparável que as une, como raios procedentes da mesma luz divina. Capítulo 35. Os meios para adquirir as virtudes. Como aplicá-los durante um tempo determinado para adquirir uma delas. Além do que já foi dito, para adquirir as virtudes é preciso ter grandeza e generosidade de ânimo, uma vontade firme e resoluta, e predisposição para enfrentar muitas dificuldades e problemas. Ademais, é necessário amar as virtudes, o que se pode conseguir considerando o quanto elas agradam a Deus, o quão nobres e excelentes são em si mesmas e o quão necessárias e úteis são para nós, já que nelas começa toda a perfeição. A cada manhã, deves fazer propósitos de te exercitares nas virtudes, segundo os prováveis acontecimentos do dia, ao longo do qual deves examinar-te várias vezes para ver se não cumpriste ou não, renovando-os depois com maior intensidade. Isso vale principalmente para a virtude específica que estejas praticando. Também os exemplos dos santos, as tuas orações e as meditações sobre a vida e paixão de Jesus Cristo, tudo deve servir prioritariamente para estimular esta mesma virtude na qual te exercitas. Faz o mesmo em todas as ocasiões, ainda que diversas entre si, como mostraremos concretamente mais adiante. Trata-te de acostumares aos atos virtuosos, tanto interiores quanto exteriores, de modo que consigas realizá-los com facilidade e prontidão, assim como realizavas anteriormente os atos correspondentes às paixões e desejos naturais.
Quanto mais te opuseres a estes, tanto mais te habituarás à virtude. As palavras da Sagrada Escritura, pronunciadas oral ou mentalmente, têm uma maravilhosa força para nos ajudar nesse exercício. Por isso convém que possuas um bom repertório em relação à virtude que estiveres praticando, para repetires durante o dia quando a paixão contrária se sublevar. Por exemplo, se estiveres lutando para conquistar a paciência, poderás repetir estas e outras frases. Filhos, suportai com paciência a ira que da parte de Deus vos alcançou. Não se perde para sempre a esperança do miserável. Salmo 9:19. Mais vale um homem paciente do que um herói. Mais vale um homem que domina a si mesmo do que um que conquista cidades. Provérbio 16:32. Com a vossa perseverança salvareis vossas vidas. Lucas 21:19. Devemos correr com perseverança na prova que nos é proposta. Hebreus 12:1. Com a mesma finalidade, podemos dizer estas e outras orações semelhantes. Quando, meu Deus, se armará o meu coração com o escudo da paciência? Quando, para alegrar o Senhor, suportarei toda aflição com ânimo tranquilo? Oh, quão ditosas são as tribulações que me fazem semelhante ao meu Jesus crucificado, por mim torturado. Conseguirei viver algum dia, vida da minha alma, contente pela sua glória, mesmo em meio às tribulações? Ditoso sou, se em meio às tribulações e tormentas, ardo de desejo de sofrer outras maiores. Podemos nos servir dessas breves orações ou de outras adequadas ao progresso na virtude e devoção. Essas orações breves se chamam jaculatórias, porque são como flechas ou dardos que se lançam até o céu e têm grande força para exercitar-nos na virtude e para chegar até o coração de Deus, com a condição de que sejam acompanhadas de duas coisas: o verdadeiro conhecimento da alegria que Deus experimenta pela nossa prática das virtudes e o verdadeiro e ardente desejo de adquiri-las com o único fim de agradá-lo. Capítulo 36. Deve-se caminhar com solicitude contínua no exercício da virtude. Uma das coisas mais importantes e necessárias para obter a virtude, além das que ensinei anteriormente, é que, para alcançar o fim proposto, deves caminhar sempre adiante, pois parar já equivale a retroceder. Quando deixamos de realizar atos virtuosos, nossa violenta inclinação ao apetite dos sentidos e outros apelos exteriores que nos atraem, fazem com que as paixões desordenadas voltem a nos dominar. Essas paixões destroem, ou ao menos enfraquecem as nossas virtudes e nos privam de inúmeras graças e dons que poderíamos obter do Senhor se progredíssemos no caminho do bem. O caminho do Espírito é diferente dos caminhos da terra. Nestes, quando paramos, não perdemos nada do que já foi percorrido, ao contrário do que acontece com o Espírito. Além disso, a fadiga do caminhante aumenta com a continuação do movimento corporal, enquanto que no caminho do Espírito, quanto mais andamos, mais força e vigor adquirimos. Porque o exercício da virtude vai enfraquecendo os nossos instintos inferiores, que, com sua resistência, tornam o caminho árduo e cansativo, enquanto se fortalecem e se consolidam as faculdades superiores onde reside a virtude. E assim, à medida que se progride no bem, a dificuldade que experimentamos diminui, enquanto vamos adquirindo uma alegria interior cada vez maior. E então, de virtude em virtude, chegamos ao cume do monte, onde a alma, já perfeita, não só trabalha sem desgostos, mas também com agrado e júbilo, já que não é mais prisioneira das paixões, mas sim livre e superior às criaturas e vitoriosa sobre si mesma, vivendo feliz e serenamente no coração de Deus. Capítulo 37. Deve-se sempre exercitar a virtude
e não fugir das ocasiões que se apresentam para conquistá-la. Vimos claramente que na viagem rumo à perfeição, convém avançar sempre, sem se deter. Para fazer isso, devemos estar atentos e vigilantes para não deixar escapar nenhuma ocasião que se apresente para conquistar a virtude. Por isso, não agem corretamente aqueles que se afastam das contrariedades que poderiam servir a esta finalidade. Por exemplo, se desejas adquirir o hábito da paciência, convém que não fujas das situações, pessoas, ações e pensamentos que a movem para a impaciência. Não evites as conversas que te desagradam, mas conserva a vontade sempre disposta e pronta para tolerar qualquer dissabor que elas te possam causar. Se agires de forma diferente, jamais conseguirá a virtude da paciência. Igualmente, se alguma ocupação te repugna, por isso mesma ou pela pessoa que a impôs a ti, ou porque essa ocupação te impede de fazer outra coisa mais agradável, não hesites em empreendê-la e continuá-la, ainda que o pudesses evitar. Porque a paz obtida desta forma não seria verdadeira e não aprenderias a sofrer. O mesmo acontece com os pensamentos ruins, que às vezes agitam a mente. Não deves afastá-los totalmente, pois com o mal-estar que produzem, te ensinam a tolerar as contrariedades. E quem te disser o contrário, estará ensinando-te mais a fugir da dor do que a adquirir as virtudes que desejas. É verdade que convém, especialmente ao soldado mais jovem, contemporizar com destreza nessas ocasiões, algumas vezes enfrentando-as, outras rechaçando-as, na medida em que vá crescendo nas virtudes e fortalecendo o espírito. Mas jamais se deve virar totalmente as costas e fugir do campo de batalha, afastando-se de todas as contrariedades. Pois ainda que de momento nos livremos do perigo de pecar, mais adiante estaremos expostos aos golpes da impaciência, por não nos termos exercitado antes na virtude contrária. Porém, essas advertências não servem para o apetite carnal do que já tratamos. Capítulo 38. Deve-se abraçar com gosto todas as ocasiões de combate para a conquista das virtudes, principalmente as que apresentam maior dificuldade. Filhinha, não me contento com que não fujas das ocasiões que se apresentam para adquirir as virtudes, mas quero, além disso, que as procures e as abraces imediatamente com grande alegria, como algo de grande valor e digno de apreço, e com maior vontade as que forem mais desagradáveis aos teus sentidos. Farás isso com a ajuda divina, se agravares bem na mente as seguintes considerações. A primeira é que as ocasiões são meios adequados e necessários para adquirir as virtudes. Por isso, quando pedimos ao Senhor as virtudes, pedimos consequentemente as ocasiões, pois, de outra forma, a oração seria vã e estaríamos nos contradizendo e tentando a Deus, já que Ele não costuma dar a paciência sem as tribulações, nem a humildade sem o desprezo. No mesmo acontece com as demais virtudes que se conseguem através das contrariedades. Essas contrariedades nos são mais úteis e, portanto, mais preciosas e gratas, quanto mais difíceis são. Pois, quanto mais generosos e árduos forem os nossos esforços, mais rápidos e fáceis serão os progressos na virtude. Mas, nem por isso, deves deixar de te exercitares nas pequenas ocasiões, como um olhar maldoso ou uma palavra que fere, já que, embora exijam menor esforço, essas ocasiões são mais frequentes que as de maior importância. A segunda consideração, como já foi dito anteriormente, é que tudo o que nos acontece é enviado por Deus para o nosso aproveito e benefício. Ainda que algumas coisas, como os nossos pecados e os alheios, não venham diretamente de Deus, pois Ele não quer o pecado, ainda assim podemos dizer que vem dele, pois Ele as permite. Todas as aflições e penas que nos sucedem
por nossa culpa ou pela maldade alheia, vêm de Deus e são de Deus, porque Ele se serve delas. Então, Ele não quer que cometamos o mal, que é uma deformidade aos seus olhos puríssimos, mas quer que soframos suas consequências, para que cresçamos na virtude e por outros motivos que desconhecemos. Portanto, se estamos persuadidos de que o Senhor quer que suportemos com alegria qualquer mal, seja ele devido às nossas más ações ou às alheias, o dizer, como muitos dizem, para disfarçar a própria impaciência, que tais coisas não são vontade de Deus, não passa de um pretexto para encobrir a própria culpa e recusar a cruz que Ele nos ordena carregar. Lucas 9, 23. Ademais, creio que agrada mais ao Senhor que aceitemos as contrariedades que procedem da maldade dos homens, especialmente se estes foram antes beneficiados por nós, do que aquelas advindas de outras circunstâncias difíceis. Isso porque as primeiras são mais eficazes para reprimir a soberba de nossa natureza, mas também porque, aceitando-as de bom grado, contentamos e glorificamos plenamente ao nosso Deus, cooperando com Ele em algo que reflete, em alto grau, a sua inefável bondade e onipotência, que consiste em tirar do veneno da maldade e do pecado o fruto precioso e saboroso da virtude e do bem. Por isso, deve saber que tão logo o Senhor nos vê desejosos e resolvidos a empenhar esforços para alcançar uma meta tão sublime, imediatamente nos prepara o cálice das mais fortes tentações para que o tomemos. E nós, reconhecendo que nisso Ele mostra o seu amor e visa o nosso bem, devemos recebê-lo de boa vontade, com os olhos fechados e bebê-lo totalmente, até a última gota, com firmeza e prontidão, já que se trata de remédio preparado por mão que não erra, com ingredientes tanto mais úteis para a alma quanto mais amargos em si mesmos. Capítulo 39. Como utilizar diversas situações para o exercício de uma mesma virtude. Vimos acima como é mais proveitoso aplicarmos-nos por algum tempo a uma só virtude do que a muitas virtudes ao mesmo tempo, e que as ocasiões, por mais diversas que sejam, devem ser ordenadas e utilizadas para a prática desta virtude escolhida. Considere agora como se pode fazer isso com grande facilidade. Pode acontecer de, num mesmo dia, e até numa mesma hora, sermos repreendidos por uma boa ação, ou que alguém murmure contra nós, que nos neguem com dureza algum favor, que pensem mal de nós sem razão, que nos provoquem alguma dor física, que nos imponham uma tarefa pesada, que nos sirvam um prato mal temperado, ou que nos aconteçam outras coisas piores ou mais difíceis de aceitar, entre tantas que são comuns à miserável vida humana. Em todas essas ocasiões, podes realizar diversos atos virtuosos, atendendo aos conselhos que te mostrei anteriormente, praticando atos adequados à virtude que estiver exercitando no momento. Por exemplo, quando se apresentam essas situações e estás exercitando a paciência, procura realizar atos que ajudem a suportá-las de bom grado e com ânimo alegre. Se o exercício é voltado para a humildade, deves em todas as contrariedades reconhecer-te merecedora de todos os males. Se desejas a virtude da obediência, deves submeter-te com prontidão à vontade e ao agrado de Deus. Se desejas exercitar a pobreza, alegra-te de ver-te privada de todos os bens e consolos deste mundo. Se for a caridade que procuras, realiza atos de amor ao próximo, como instrumento para adquirir a bondade, e de amor a Deus, sabendo que é por teu amor e para o teu proveito espiritual que Ele envia tais males. Dentre as diversas ocasiões que mencionei, podem ocorrer algumas de natureza especial, como grandes doenças ou tribulações prolongadas, nas quais também podes exercitar, da mesma forma, a virtude que desejas adquirir. Capítulo 40. O tempo que devemos empregar
para adquirir cada virtude e os sinais de aproveitamento. Não cabe a mim determinar o tempo de dedicação necessário ao exercício de cada virtude, já que isso depende das necessidades de cada um, do progresso que cada um vai realizando na vida espiritual e também do juízo de quem nos guia neste caminho. Porém, se nos aplicarmos verdadeiramente e com grande solicitude, em poucas semanas teremos avançado muitíssimo na virtude escolhida. Sabemos que progredimos na virtude quando, em meio à aridez, trevas, angústias e ausência de consolações espirituais, continuamos a exercitar-nos nela. Outro indicador claro de progresso é a resistência que opõe os nossos sentidos à prática das virtudes. Essa resistência vai perdendo a força na medida em que progredimos e, por isso, a ausência de oposição dos sentidos, sobretudo nos ataques repentinos e imprevistos, é um sinal certo de que conseguimos alguma virtude. E quanto mais presteza e alegria acompanharem nossos atos virtuosos, mais poderemos concluir que nos exercitamos com proveito. Mas é necessário ter em mente que jamais poderemos ter certeza da posse de alguma virtude e nem de haver vencido totalmente alguma paixão, nem mesmo depois de muito tempo, sem sentir seus estímulos, pois aqui também pode insinuar-se astuta a ação do demônio ou da nossa natureza suscetível ao erro. Assim, em nossa soberba, às vezes vemos como virtude o que na verdade é um vício. Além disso, se levamos em conta o grau de perfeição a que Deus nos chama, ainda que tenhamos avançado muito nas virtudes, teremos de reconhecer que foi muito pouco o que conseguimos. Por isso, como guerreira iniciante que és, deves recomeçar sempre os teus exercícios como se fosse a primeira vez e como se nada tivesse feito ainda. E digo-te ainda que deves pensar mais em avançar no caminho da virtude do que em medir o progresso feito, já que o Senhor Deus, que é o único que conhece o fundo dos corações, revela isso a uns e não a outros, pois sabe que tal conhecimento pode despertar em alguns a humildade, em outros a soberba. E assim, como Pai amoroso, afasta de alguns o perigo e oferece a outros a ocasião de crescer na virtude. Por isso, ainda que a alma não conheça os próprios progressos, deve continuar com seus exercícios, pois os conhecerá quando o Senhor julgar conveniente. Capítulo 41. Não devemos fugir das dificuldades que devem ser suportadas com paciência, o modo de governar nossos desejos para que sejam virtuosos. Quando estiveres passando por alguma dificuldade e te esforçares por suportá-la com paciência, não te deixes persuadir pelo demônio ou pelo amor próprio, no sentido de desejar livrar-te dela, pois isso te acarretaria 2 danos principais. Em primeiro lugar, ainda que esse desejo não te desvie de imediato da virtude da paciência, acabaria por conduzir-te pouco a pouco à impaciência. Em segundo lugar, tua paciência seria menos meritória e Deus te recompensaria apenas pelo tempo que sofreste, enquanto que, se te entregas inteiramente à sua divina vontade, ainda que pouco padeças, o Senhor te recompensará como se tivesses padecido muito mais por ele. Toma, pois, como regra geral, manter os teus desejos afastados de qualquer outro objeto que não seja aquele que constitui o seu único e verdadeiro fim, que é a vontade de Deus. Deste modo, eles serão justos e retos, e ante qualquer contrariedade, não somente estarás tranquila, mas contente, pois, como nada acontece sem que seja a vontade de Deus, se desejas, terás sempre os teus desejos saciados em qualquer circunstância. Embora isso não se aplique aos pecados próprios ou alheios, porque Deus não os quer, aplica-se às aflições que decorrem desses pecados ou de qualquer outro motivo, ainda que sejam tão violentas e penetrantes que, chegando ao fundo do coração, quase arranquem as raízes da vida natural. Por isso,
faz parte da cruz com que Deus se compraz em favorecer, às vezes, os seus amigos mais íntimos e queridos. Capítulo 42. O modo de opor-se ao demônio quando ele procura enganar com a desproporção e a indiscrição. Quando o malicioso demônio vê que avançamos no caminho da virtude, com desejos vivos e ordenados, e percebe que não nos pode arrastar para si, por meio de enganos evidentes, transfigura-se então em anjo de luz e, com pensamentos amigáveis, com frases da Escritura, com exemplos dos santos, leva-nos a caminhar de modo exagerado para o cume da perfeição, para que logo depois caiamos no precipício. Por exemplo, quando nos incita a castigar duramente o corpo com disciplinas, cilícios, abstinência e outras mortificações para que nos tornemos soberbos, crendo isso acontece principalmente às mulheres, que fazemos grandes coisas, ou para que, sobrevindo alguma doença, nos tornemos incapazes de praticar boas obras, ou ainda para que pelo excessivo cansaço e sofrimento nos aborreçamos e enfastiemos das práticas espirituais, e desse modo nos entreguemos com mais aridez do que antes aos prazeres terrenos. Isso aconteceu a muitos que, com a presunção de espírito e um ímpeto exagerado, ultrapassaram os rigores exteriores à medida da própria virtude e caíram assim nos próprios laços, tornando-se motivo de riso aos malignos demônios. Eles o teriam evitado se tivessem em conta que as mortificações, ainda que louváveis, devem ser proporcionais às forças e à natureza de cada um, além de praticadas com grande espírito de humildade. Nem todos podem imitar as austeridades dos santos, mas não faltam ocasiões para imitá-los de outra forma, por exemplo, com ardentes e eficazes desejos e com orações fervorosas, aspirando às mais gloriosas coroas destinadas aos que combatem por Cristo, desprezando o mundo e a si mesmos, entregando-se ao silêncio e à solidão, sendo humildes e delicados com todos, sofrendo o mal e fazendo o bem, mesmo ao maior dos inimigos, e evitando todo pecado, ainda que venial. Tudo isso agrada mais a Deus do que as mortificações corporais, nas quais recomendo-te que sejas discreta e moderada, para poder aumentá-las quando for oportuno, e não ter de reduzi-las devido aos excessos. Por outro lado, deves evitar cair no erro de alguns que, parecendo embora muito devotos, deixam-se enganar pela natureza e se preocupam excessivamente em manter a saúde corporal, mostrando-se tão zelosos por ela que por qualquer coisinha receiam perdê-la, e dela cuidam acima de tudo, procurando-se mais, porém, em obter alimentos conforme o seu gosto do que a sua saúde, que acaba por delibitar-se com esse excesso de delicadeza. E assim, com o pretexto de servir melhor a Deus, na verdade o que fazem é tentar conciliar dois inimigos capitais, que são o espírito e o corpo, sem obter, porém, senão desvantagem para ambos, já que este fica privado da saúde e aquele da devoção. Por isso é mais seguro e proveitoso, sob todos os aspectos, viver de forma livre, embora adaptada às condições de cada um, pois nem todos podem submeter-se à mesma regra. Ademais, como já demonstrei, a propósito da conquista gradual das virtudes, devemos proceder com moderação, tanto nas coisas exteriores como nas interiores. Capítulo 43. O quanto é forte em nós a inclinação instigada pelo demônio para a maledicência e o juízo temerário do próximo, o modo de resistir a isso. Da estima demasiada de si próprio e da própria reputação, nasce outro vício mais grave, que é o juízo temerário, pelo qual depreciamos e rebaixamos nosso próximo. Esse defeito, que tem origem na soberba, também é por ela estimulado e alimentado, pois quanto mais nos exaltamos, mais rebaixamos o próximo, julgando-nos imunes às imperfeições
que vemos neles. Quando o astuto inimigo descobre em nós essa péssima disposição de ânimo, fica atento para nos abrir os olhos e incitar-nos a descobrir, examinar e aumentar os defeitos alheios. As pessoas superficiais não conseguem imaginar o quanto se esforça o demônio para fixar em nossa mente os pequenos defeitos do nosso próximo quando não há defeitos grandes. Sendo ele, porém, tão astuto para te prejudicar, tu deves ser ainda mais vigilante para não cair em suas armadilhas ao perceberes qualquer defeito do teu próximo. Afasta imediatamente o pensamento dele. E se, além disso, te sentes tentada a julgar, não cedas a essa tentação. Considera que não te cabe esse direito. Mateus 7:1, Lucas 6:37, 1 Coríntios 4:5. E que, ainda que o tivesses, serias incapaz de julgar retamente, por estares contaminada por 1000 paixões e por demais inclinada a pensar mal sem motivo. Para remediar tudo isso com eficácia, deves manter o pensamento ocupado com tuas próprias misérias, porque então te darás conta de que tens tanto a corrigir em ti mesma que não te sobrará tempo nem forças para prestar atenção no que fazem os outros. Além disso, dedicando-te a este exercício de modo conveniente, purificarás o teu olhar interior das más inclinações que são as causas desse vício pestilento. Considera também que quando pensas mal do teu irmão, é porque tens em ti alguma raiz deste mesmo mal, pois o coração mal disposto reconhece as disposições semelhantes às suas. Por isso, quando te sentires movida a julgar nos outros algum defeito, digna-te contra ti mesma, considerando-te culpada do mesmo defeito, e diz interiormente: quão grande é minha desdita! Estando afundada neste defeito, em outros mais graves, como tenho a coragem de levantar a cabeça para julgar o meu próximo? E assim, as armas que apontadas para os outros iriam ferir a ti mesma, quando apontadas para ti, curam as tuas feridas. Se o erro cometido por teu próximo é claro e patente, desculpa-o com compaixão e pensa que esse teu irmão deve ter muitas virtudes ocultas. Para preservá-las, o Senhor permite que ele caia durante algum tempo neste defeito, a fim de crescer em humildade e tornar-se mais agradável a Deus. Se o pecado não é somente manifesto, mas também grave, fruto de um coração obstinado, recorre mentalmente aos juízos de Deus. Com essa luz, verás que antes dele, muitos homens totalmente perversos alcançaram depois de um alto grau de santidade, enquanto outros, que pareciam haver chegado ao mais sublime estado de perfeição, caíram depois no miserável precipício. Por isso vive com mais temor e tremor por ti mesma do que por qualquer outra pessoa. Convence-te de que a capacidade de pensar bem do teu próximo e de alegrar-se com isso é fruto do Espírito Santo, enquanto que todo desprezo, má vontade e juízo temerário vem da tua malícia e da sugestão diabólica. Por isso, quando alguma imperfeição alheia deixa em ti uma profunda impressão, não descanses enquanto não tiveres feito tudo para erradicá-la do teu coração.